Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de mim, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: volta lá, vai lá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à sua vida. Então, deixa eu ver aqui. Estou no computador aqui, está um pouquinho mais fora do costume, né? E ele fala assim, continua assim no 6, né? Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Eu defenderei essa cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim o sol retrocedeu 10 graus que havia declinado. Este é o cântico que Isaías, o rei de Israel, escreveu depois de ter estado doente e ter recebido do Senhor mais 15 anos para que ele pudesse botar a casa em ordem. A palavra de Deus, ela começa quando a gente está aqui ministrando, ela ministra em nós, né? E foi exatamente isso que eu me identifiquei muito com essa passagem. Porque Deus, ele chega um momento que Deus nos chama para pôr a nossa casa em ordem. Vai chegar um momento da nossa caminhada que Deus vai falar assim, é hora de botar a casa em ordem, como ele fez aqui com Ezequias. Ezequias era um homem que andava na presença de Deus. Ezequias foi um rei que acabou com tudo aquilo que seu pai tinha desviado do Senhor, Ezequias fez. Ezequias voltou à adoração verdadeira a Deus, destruiu os deuses que tinha, os deuses pagãos que tinham no meio. Então Ezequias era um homem que conhecia a Deus, que andou com Deus. Aqui fala que ele orou a Deus e contou para Deus, relembrou a Deus os dias que ele tinha andado com o Senhor, as vitórias que Deus tinha dado para ele anteriormente. O rei Ezequias foi um dos reis mais justos de Judá, no século 8 a.C., conhecido por suas profundas reformas religiosas, que erradicaram a idolatria. Ele fez, naquele tempo, várias reformas religiosas. Coisa que o seu pai tinha trazido, que não agradava a Deus, ele fez ao contrário, ele tirou, ele restabeleceu. Restauraram o templo em Jerusalém, restabeleceram a adoração a Deus, sendo contemporâneo do profeta Isaías. Enfrentou a invasão da Síria sobre Senaqueribe, orando a Deus para livrar Jerusalém. E milagrosamente teve sua vida prolongada após essa grave doença. Embora tenha cometido os erros, como a exibição de suas riquezas aos babilônios, mas aprendeu lições de fé e humildade. Ezequias, na sua caminhada, ele demonstrou uma fé inabalável ao orar ao Senhor fervorosamente fervorosamente buscar em Deus, buscar a Deus em momentos de desespero, recebendo intervenção divina. Então ele mostra que ele tinha um coração, ele tinha uma fé e ele tinha o hábito da oração, né? Nós, como cristãos, temos que buscar ter o hábito da oração. Mas para Isaquias, naquele momento, colocar a sua casa em ordem, ia lhe custar a vida. Deus chega para ele e fala assim, coloca a sua casa em ordem, porque você não vai escapar dessa doença.
Custaria tudo para Ezequias colocar a casa dele em ordem. A sua vida estava ali colocada diante disso. Ele foi um rei que buscou agradar a Deus, né? Conforme eu falei aqui, restaurando o culto verdadeiro e guardando os mandamentos, ao contrário de muitos dos seus antepassados, conforme eu falei aqui do seu pai, né? Então ele trouxe diante de Deus uma retidão, e ele teve a oportunidade de buscar uma restauração. E aí vem falando que ele se humilhou diante de Deus, confessando os seus erros, o que demonstrou um coração sincero de arrependimento, humilhação e arrependimento. Então o que eu quero trazer para nós nessa manhã é que nós temos algo a fazer como cristão. Deus aqui, ele fala a Ezequias para ele colocar a sua casa em ordem. É um desafio para nós como cristão, colocarmos a nossa casa em ordem. E ele se humilhou, e a palavra fala que ele chorou amargamente. Sabe o que representa o choro amargo? Arrependimento. Arrependimento. E eu tenho certeza que Deus prolongou 15 anos a mais, porque Deus viu sinceridade no coração de Ezequias. Um arrependimento genuíno. Às vezes nós choramos ali, mas aquele choro é só momentâneo, é um choro emocional, mas não é um choro amargo, que traz o arrependimento verdadeiro. Ele se humilhou diante de Deus. Ele não ficou parado. A sua atitude de buscar a Deus ativou a resposta divina. Ele não ficou parado. Ele poderia talvez falar, será, Isaías, que é 15 anos, isso não está certo não. Mas ele conhecia Deus. Então ele tomou atitude. Ele fala que ele virou para a parede e orou, e chorou amargamente. Então ele teve ação e confiança. Após as curas e as bênçãos, Ezequias teve um problema, que ele se encheu de orgulho, a palavra fala. Se você ler o texto depois completo, fala que em algum momento ele se encheu de orgulho. Eu orei e Deus me deu mais 15 anos. Ele se encheu, ele ficou orgulhoso, após ter recebido essas bênçãos, exibindo as suas riquezas aos babilônios, o que resultou mais na frente na profecia de que tudo seria levado para a Babilônia. E aqui tem um outro problema que nós carregamos, que é o orgulho. Nós somos orgulhosos. Ezequias foi orgulhoso, e isso trouxe consequências mais na frente. Podemos aprender com o rei Ezequias sobre a importância da fé, da oração e do posicionamento diante de Deus. Mesmo em situações impossíveis, como a ameaça da invasão da Síria sobre a cidade de Jerusalém. Mesmo diante de uma doença a qual ele estava sofrendo, uma úlcera. Quem lê lá diz que ele tinha uma úlcera. Mostrando que a humildade e o arrependimento sinceros são ouvidos por Deus, mesmo diante das dificuldades. Nós temos que continuar a perseverar. O Luiz falou aqui sobre o poço, de Rehobote, né? Nós precisamos cavar esse poço. Cavar até que a água venha, até que Deus se revele para nós. No entanto, também aprendemos que é crucial não se deixar levar pelo orgulho, mas manter a vigilância até o fim. Pois Ezequias, apesar de ter começado bem, permitiu que o orgulho e a vaidade tomassem conta em seus últimos anos, resultando em consequências negativas, como o aviso ao cativeiro, ao qual o povo foi levado, cativeiro futuro, e a exibição de suas riquezas ao inimigo. Por isso, meus irmãos, pôr a nossa casa em ordem. Todos nós, nessa manhã, somos chamados a pôr a nossa casa em ordem. Todos nós. Todos nós. O Senhor falou para mim um dia, chegou e falou, coloca a tua casa em ordem. Ele não me falou quantos anos eu tenho ainda pela frente, mas Ele me falou para mim pôr a minha casa em ordem. E eu entendi que eu precisava colocar a minha casa em ordem. Ter várias analogias aí,
Cada um de nós sabe aonde nós precisamos acertar com o Senhor, aonde nós precisamos abandonar aquilo que não agrada ao Senhor, aonde nós ainda nós estamos pisando na bola, aonde nosso pé está pisando fora. Cada um de vocês sabe aonde você tem que botar a sua casa em ordem. A sua esposa não sabe, talvez seus filhos não sabem, mas você sabe exatamente o que você tem que mudar. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Então, todos nós, nessa manhã, somos chamados a colocar a nossa casa em ordem. Mas não é colocar a casa em ordem só hoje, ou só essa semana, é toda a casa em ordem. E a primeira ordem desses dias é diante de Deus. Em primeiro lugar, a nossa casa tem que estar em ordem diante de Deus. Segundo, diante da nossa própria família. E terceiro, junto da sociedade. Então, colocar a casa em... Talvez alguma pendência que você tem. Então, isso serve para nós, como cristão, como um todo. Colocar a nossa casa em ordem. Um cristão maduro precisa estar sempre buscando deixar a sua casa em ordem. Sempre, é um trabalho constante. Veja bem o que eu falei. Um cristão maduro. Porque muitas das vezes, eu vou chegar lá mais depois que a gente vai falar, quando a gente ainda está aprendendo, a gente comete muitos erros. Quando a gente ainda está caminhando com o Senhor, a gente ainda pega caminhos, tocar a sua casa em ordem. E isso é um trabalho constante. Isso é um trabalho que tem que ser constante. Pois sempre vamos ter coisas que podemos melhorar. Sempre. Não tem nenhum perfeito aqui, né, pastor? Não tem ninguém perfeito aqui. A gente está em constante aprimoramento. A gente está em constante processo de melhoria. Por isso que a nossa mar, como as coisas estão, pode nos custar viver o melhor que Deus tem para nós. A vida do cristão não é uma vida medíocre, né? Não é uma vida sem propósito, não é uma vida sem expectativa. É isso aí. Então, esse trabalho constante nos garante viver, se nós tivermos que Deus quer viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós somos essa casa que Deus quer pôr em ordem. Tem a casa física, não tem? Nossa casa física lá, nossa estrutura. Mas aqui eu quero chamar a atenção para a nossa casa espiritual. Nós somos essa casa que Deus quer pôr em ordem. A necessidade de uma santificação. Né? A palavra fala que nós somos casa do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Então colocar a casa em ordem envolve santificação. Deus. Só que é uma santificação, vontade. Não mais a carne, não mais aquilo que eu quero fazer, mas aquilo que o Senhor tem para mim. Isso é uma luta constante, é um trabalho constante, não é da noite para o dia. Mas Deus faz isso com nós. Ele vai deixando nós vamos deixando aquele velho para trás, e é outra pessoa, Então Deus, Ele faz isso com nós, quando nós resolvemos colocar a nossa casa em ordem. Nós somos a casa que Deus quer trabalhar nessa manhã, buscando uma santificação pessoal, buscando fazer a vontade de Deus, obedecendo a sua direção, removendo ídolos e paixão. Você tem um ídolo no seu coração, e se isso te afasta de Deus, tira. Removendo ídolos e paixões que nós tínhamos quando éramos lá atrás. Deus vai tirando isso. Nós precisamos remover esses ídolos do nosso coração e priorizar o culto e a comunhão com Deus.
pessoal. O pecado, o primeiro sinal que ela dá é o afastamento. Isso aí a gente vê no mundo animal, né? Quando um animal adoece, ele se afasta da manada, se afasta dos outros. Assim é conosco. O pecado nos afasta de Deus. O pastor Irã fala, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado é desse livro. É simples assim. Então, o pecado é algo que nos afasta da comunhão com Deus. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele nos manda, venha do jeito que você está, mas Ele não nos deixa do jeito que a gente chegou. Ele as mesmas coisas, tropeçando nos mesmos pecados. É impossível. E aí, se você às vezes está vivendo essa batalha, Deus fala hoje para você, meu irmão, coloca a tua casa em ordem. O cristão precisa colocar a casa em ordem. A responsabilidade de pôr a casa em ordem, pastor, é da minha esposa, é do meu pai, é da minha mãe, é dos meus filhos. Não, meu irmão, a responsabilidade é sua. A salvação é individual, está lá na palavra. Eu não posso salvar os meus filhos. É individual. A responsabilidade é pessoal pela edificação da sua casa. Você não pode transferir essa responsabilidade para o seu cônjuge. Você não pode transferir essa responsabilidade para o seu pai. Não tem como. A responsabilidade ela é pessoal. Ela é nossa. O templo é sua. Nós somos responsáveis. Nós somos templo, como eu falei aqui, templo e casa do Espírito Santo, diz a palavra. Isso é uma lição atual para que os cristãos vivam de forma responsável com a sua vida espiritual, financeira, organizada, equilibrada. Uma casa em ordem é uma casa funcional. Uma casa em ordem é uma casa funcional, onde todos têm um papel ali dentro, todos têm uma função orgânica dentro daquele lar. Precisa ser equilibrada, a vida do cristão precisa. Sabe por quê que precisa ser equilibrada? Porque isso glorifica a Deus. Para isso que Deus nos chamou. É importante a gente ter a nossa casa em ordem, a nossa vida de forma equilibrada, porque isso glorifica a Deus, e nós fomos chamados para glorificar a Deus. Quando nossa vida espiritual está em ordem com o Senhor, as demais coisas que estão desalinhadas em nossa vida começam a se mover em direção de um alinhamento. Presta atenção no ordem com essa casa está. A nossa vida espiritual está em ordem com o Senhor. As demais coisas que estão desalinhadas na vida circular, na vida ordinária da nossa casa, começam a se organizar. E as coisas começam a acontecer, começa a destravar tudo. As coisas começam a se alinhar naturalmente. Mesmo que você não esteja vendo, as coisas vão alinhando. Aquilo que estava desalinhado nas nossas vidas começa a se mover em direção à organização e a uma paz que excede todo entendimento. E aí eu vou falar um negócio nas nossas vidas. Ele não deixa ninguém pela metade. Ele trabalha por completo, meu irmão. Ele nos limpa, nos purifica por completo. Não tem como você se santificar aqui nesse caminho e por aqui você está todo atrapalhado. Não tem como. Isso é sinal de uma casa desorganizada. Isso é sinal de um desequilíbrio, de algo que está disfuncional na sua vida. Então, entender que Deus quer colocar a nossa casa em ordem. Então, Ele traz uma paz que excede o entendimento, que o mundo está caindo, está desabando, você vai sair do emprego agora, esse ano é de recessão, é de crise, se você saiu do emprego, meu Deus, e agora? Que loucura! Loteria aí, não falou para ninguém, chegou para trabalhar um dia, falou, não vem mais não. Isso é loucura para o mundo, mas para quem vive com Deus, tem um propósito, tudo faz sentido. Então ele trabalha em todas as áreas da nossa vida,
Talvez você esteja lutando numa área, como eu já lutei. Lutei, pastor. Avançava, o inimigo vinha lá e derrubava de novo. Levantava, derrubava. Talvez você esteja nesse processo. Mas a vitória é nossa. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais vamos sendo transformados. É aquilo que eu falei. Aqui, ó. Pois a boa obra que o Senhor começou a fazer em nós, ela é completa. A restauração é total. Ele nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Ele muda todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Pensamentos, atitudes, conceitos, preconceitos. Ele muda o nosso ser. Não me reconheço mais. Porque eu era cheio de preconceito, eu era cheio de julgamento. Cheio de preconceito, julgamento, cheio de ranço. Cheio de... E aí agora eu vejo que é Deus. Quando a gente fala assim, Deus, usa-me, eis-me aqui. É para que aquela barreira de preconceito, aí Deus vai tirando isso de você. E vai colocando conforme a gente tem que ser. Então Ele muda o nosso ser, pensamentos, atitudes, conceitos. E isso é importante, porque o cristão precisa ser diferente do mundo. Deus nos chamou para ser o sal e a luz do mundo. E se o sal não servir para nada, pisa em cima e joga fora. Que traz restauração. A luz que ilumina o caminho. Ó, meu filho, ó, anda por aqui, ó. Anda por aqui, meu filho, porque eu já andei, eu sei que aqui é melhor para você. E isso é ser luz. Pais, sejam luz na vida dos filhos. Às vezes seu lar está todo bagunçado. Mas Deus quer que a gente coloque a casa em ordem. Minha casa. Igual a casa era o sacerdote. Ele era o rei. E ele entendeu que precisava botar a casa em ordem. Porque quando eu botei a minha casa em ordem, eu, Alessandro, a casa em ordem diante de Deus, as demais coisas que estavam desalinhadas entrou em ordem. Ele faz assim conosco, com qualquer pessoa. As lutas, as aflições. Quem não passa por luta e aflição aqui? Qual o casal que não passa por dificuldade aqui, financeira, por relacional, com os filhos, entre vocês, do marido e mulher? Todos nós passamos. Isso é a vida ordinária. É o contexto da vida ordinária. A diferença está, quando nós enfrentamos as lutas, as aflições, a diferença está na nossa maneira de enfrentar e responder às adversidades. Nós enfrentamos as lutas, as aflições, as adversidades de forma diferente. Não mais como a gente era lá atrás. Emoções desequilibradas, comportamentos desequilibrados. Nós respondemos isso de uma maneira diferente. De maneira diferente, a gente mostra às pessoas que nós temos um Deus poderoso e soberano, ao qual nós confiamos. Nós não abrimos mão de confiar em Deus. Essa é a diferença. Ezequias não abriu mão de confiar em Deus, de orar a Deus e lembrar a Deus, olha, Senhor, me ajuda. Então essa é a diferença de nós sermos o sal e a luz do mundo. Nós iremos enfrentar as aflições, as angústias, de uma outra forma. Nós encaramos a morte de um cristão de outra forma. Como não morte, mas como uma vida eterna. O mundo não. É o fim. De uma outra forma. Fazer uma autoanálise. Corrigir as nossas falhas, arrumar as finanças, e tudo que está desorganizado precisa ser organizado. Isso é uma análise pessoal. E como eu falei no início, você sabe. Talvez sua esposa não. Tem um pecado ali escondido, ali oculto. Meu irmão, arruma a sua casa. Joga isso fora. Você que tem conta disso. Ah, pastor, mas eu não consigo. Vou mostrar para você que tem como. Há uma saída.
Para tudo há uma saída. Então, fazer essa autoanálise, corrigir falhas, arrumar as finanças, tudo que estava desorganizado precisa voltar a ser organizado. Pois a morte pode chegar a qualquer momento. Qualquer momento. Você sai daqui, você caiu duro, sua casa está toda bagunçada. Meu irmão, você vai fazer com que a tua casa vá cativo para a Babilônia. Porque sua casa não estava em ordem. Estava tudo bagunçado, seus filhos vão sofrer, sua mulher, sua família vai sofrer por completo, porque sua casa estava desorganizada. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Então, coloca a sua casa em ordem. A morte pode chegar a qualquer momento, como um alerta para a preparação constante. Ficar vigilante. Todo dia eu falei, não falei? Porque a morte, ela é iminente. A morte é algo que é uma certeza para nós. E aqui eu não estou só falando de morte física, não. Agora eu vou chegar aqui na morte espiritual. Pois mais que a morte física, a morte espiritual tem levado muitos cristãos, eu falei, botei cristãos aqui, mas a analista falou assim, será, meu bem, que é cristão? Mas tem levado muitos cristãos a irem e virem da igreja sem mudança de vida. E isso é um sinal de morte espiritual. Nada acontece, continua do mesmo jeito, não muda em nada, a casa continua desorganizada, eu continuo pelejando, e isso é um sinal de morte espiritual. E aí, é um perigo. Então, mais que a morte física, a morte espiritual. Porque é um sinal visível de morte espiritual quando a pessoa continua naquela peleja. E eu coloquei aqui um cristianismo sem propósito. Será que que não tem propósito, a gente sabe, mas isso não é cristianismo, né? Vamos ir e vir à igreja? Vai, meu irmão. Não vai, a casa vai continuar bagunçada, os pecados vão continuar batendo na sua porta, você vai continuar tendo derrotas. A vida com Cristo é todos os dias. Todos os dias, não tem como. Não tem como fugir disso. Não tem como. Então, por isso que eu falei que quando nós colocamos a nossa casa, quando nós eu coloquei, agora eu vou baixar a guarda, eu sou bonito. Meu irmão, você vai ser pego. Você baixou a guarda, você deixou de patrulhar a cerca. O inimigo só pode entrar na sua casa se o valente for amarrado, não é assim? O inimigo só entra na minha casa se eu estiver amarrado. E bem amarrado, ó. Porque se amarrar fraco, eu escapo. Mutualidade, ajudando, patrulhando a cerca. Então, corrigir, analisar, ver o que precisa ser mudado, né, para que você não seja um morto espiritual, que vai e volta de igreja, sem mudança. Por isso, colocar a casa em ordem é um chamado para organizar não apenas o ambiente físico. Conversa atualmente a vida espiritual. Só conversa por celular, cada um fazendo uma coisa. Vai dar problema, está disfuncional o lar. Não senta na mesa para fazer uma refeição. Não senta na mesa para orar. Não senta na mesa para tomar café da manhã. É disfuncional. São famílias que vão dar problema. E a nossa casa precisa estar em ordem. Você já entrou num ambiente físico, onde a bagunça gera? Cara, eu entrei na casa tudo sujo, sem as paredes, sabe? Meu Deus, cara, imagina como é que está a vida espiritual desse cara. Está morto. Porque isso reflete no nosso ambiente. Tem para mim, que eu avalio uma pessoa, não só pela parte física, mas eu olho o carro da pessoa. Está errado. Deus nos chamou para viver uma vida com responsabilidade, não de qualquer jeito. Está andando, professor, tá bom, mas vai dar problema, vai te deixar na rua, vai quebrar. Por isso, colocar a casa em ordem, o ambiente físico é importante, mas principalmente a vida espiritual, emocional e familiar.
E muitas das vezes ele é próspero financeiro, Deus abençoa ele, mas emocionalmente a pessoa não sabe. Deus é uma obra completa. Ele organiza por completo. Não tem como continuar desorganizado. Nossos filhos, esposas, pais, precisam saber que a nossa casa está em ordem. Isso é fundamental. Cadê minha mãe? Está aí? Ela falou, meu filho botou a casa dele em ordem, né, mãe? Graças a Deus, coloquei minha casa em ordem. Isso é fundamental para uma família. Você olhar para o seu filho e falar assim, não, meu filho foi encaminhado, ele está com a casa em ordem. Isso é fundamental para nós. Nós precisamos, como pais, saber que os nossos filhos estão com a casa em ordem. Isso é importante. Ezequias conhecia Deus, tinha tal confiança e guerreava com as armas certas. E nós? Lembra que eu falei? Mas eu não dou conta, eu não consigo. Eu ando um pouquinho e caio, ando um pouquinho e caio. Guerreando com as armas erradas. A oração, a súplica, o choro amargo, eram as armas que moviam o coração de Deus. Que a mão de Deus veio e deu mais 15 anos para ele. E aqui eu te falo que talvez você esteja tentando colocar a sua casa em ordem. Não, pastor, eu estou tentando, mas não... Mas você está na sua própria força, na força do seu braço. Não vai. Eu fiz isso muitos anos. Não, eu dou conta. Não é assim, filho, é depender. Depende de mim, filho, depende de mim. Depende de mim, filho, depende de mim. Na força do braço, você pode ter a melhor das intenções. Não, mas eu quero me livrar desse pecado. Eu quero ser guerreando na força do seu próprio braço. A gente não vai conseguir. Na força do braço não vai. Meu pai fala isso. Sempre fui muito na força do meu braço, no meu intelecto, na minha inteligência, no meu salário, nas minhas posses. Não vai, meu irmão, isso não é nada. Quando chegar diante de Deus, você vai deixar tudo aqui, ó, você não vai levar nada. Nada. Você chega lá para entrar nos... Então não é na força do braço, não é na força do seu braço. Na força do braço não vai, você não consegue. E esquecendo que muitos dos nossos problemas nós não conseguimos resolver sozinho. Você não vai conseguir fazer sozinho. Na força do braço é o quê? É eu. Sozinho. Eu posso, eu consigo. Não. Você não consegue. Você não consegue sozinho. Por isso um cristão não anda sozinho. Você tem que estar com alguém, ombreando com um irmão que vai te ajudar quando vir o dia mal. Porque o dia mal vem. Você não pode andar sozinho. Mas eu estou passando um problema terrível financeiramente. Alguém já passou pelo vale da sombra da morte e saiu de lá. E esse irmão vai ombrear com você, vai dizer assim, está vendo aquele... Você não está nem vendo agora a luz no fundo do poço, mas há uma luz, há uma saída. Alguém já passou por uma crise no casamento. Meu casamento está acabando. Estava assado. Eu estava com a família destruída, minha família estava cada um para um lado. Deus restaurou. Então, por isso que a gente não anda sozinho. Por mais que seja o vale da sombra da morte, Deus está conosco. Tem um irmão que vai te encorajar a dizer, não, cara, persevera. O mundo diz assim, precisa ser feliz. Meu irmão, separa, vai curtir. Não. Tem um propósito. Casamento não é um contrato, é uma aliança. É uma aliança. Então você precisa andar com alguém, porque essa pessoa já passou por isso e pode te encorajar a você passar com fé e gratidão. Precisamos da direção de Deus para guerrear com as armas certas, que é a oração, a súplica. Isso, você está morto espiritualmente, você não é um cristão. Porque a vida do cristão é oração, é súplica, é choro, é adoração, é louvor. Se você quer ser um cristão e não faz nada disso, você está no lugar errado, você está fazendo
O cristão tem que ler a palavra. É fácil ler a leitura da palavra? Não, porque você pega a Bíblia para ler, aparece 1000 coisas te atrapalhando ali. Fala, mesmo. Então você precisa guerrear com as armas certas, que é a oração, a súplica, a intercessão. Por quê? A comunhão, porque ela nos leva a uma intimidade mais profunda com o Senhor, que infelizmente poucos têm buscado. Poucos têm buscado chegar aos pés de Cristo, cavar aquele poço. O cara cavou ali 2 metros, 3 metros, se ele não achar água, pastor, larga esse poço de mão, meu irmão. Larga o poço de mão. Meu irmão, cava até achar água. Glória. Precisamos confessar os nossos pecados, isso é fundamental. Fraquezas, e colocar, sabe o que para correr? Colocar o orgulho para fora de nossas vidas. Meu irmão, o orgulho faz isso. Não vou falar nada aqui não para o pastor, porque senão vai pensar, o que vai pensar de mim? Pastor, eu pergunto, quem já leu a Bíblia? Ninguém falou nada. Não, o que eu vou falar? Se eu falar que eu não li a Bíblia, o pastor vai pensar o que de mim? Precisamos tirar o pecado tirar o orgulho das nossas vidas, para reconhecer que não conseguimos sozinho, e que precisamos de ajuda de pessoas que confiamos, pessoas que podem nos direcionar, pessoas que são referenciais para nós. Vou andar com pessoas que são de Cristo, pessoas que vão me mão. Olha, persevera pela sua casa, pela sua família, pela sua esposa, não abre mão não, sabe por quê? Deus vai te recompensar lá na frente. Não pessoa que fala assim, não, tu tem que ser feliz, vai viver a sua vida aí, larga de mão. Não, pessoas que são referenciais para nós. Tem um ditado no mundo aí, ande com os medíocres e você será um medíocre. De pessoas que são referências para nós na fé, pessoas que vão nos ajudar a tomar a melhor decisão, que vão nos orientar, que são referência. Meu irmão, se você está capengando, botei aqui, na fé, enfrentando lutas que já duram muitos anos, não desista de continuar lutando, porque Deus ele vem. Talvez você esteja lutando por muitos anos. Mas às vezes a mudança não vem porque sabe o que falta? Tomar uma posição. Tomar uma posição. Pastor, eu vou tomar uma posição. Depois do carnaval. Hoje. Não é amanhã, não é depois não. Sabe por quê? Você pode sair aí fora aí, sofrer um acidente, ir para o julgamento. Há um senso de urgência, tomada de posição. Quando você toma posição, não, Senhor, eu vou botar minha casa em ordem. Eu entendi. Quando Deus me falou assim, ei, Alessandro, bota tua casa em ordem agora. Eu falei, meu irmão, Deus abriu os meus olhos, eu vou abraçar isso. Achou a casa do pão. Vou morar eternamente nessa casa do pão. Deus falou para você, se Deus falar para você, meu irmão, bota sua casa em ordem, é hoje, não abre mão de fazer isso. Porque talvez você não tenha uma segunda chance. Igual teve o profeta Ezequias, o rei Ezequias. Talvez você não tenha essa chance. Então o posicionamento diante de Deus, ele faz toda a diferença para nós. O posicionamento, tomar posição, colocar a sua casa em ordem. Não podemos deixar para depois, porque existe um senso de urgência, meus irmãos. Urgência, muitos perecendo do nosso lado. E a palavra fala que Deus não rejeita, mas Ele rejeita um coração soberbo, um coração orgulhoso. Longe de nós esse coração orgulhoso. Longe de nós. Ezequias caiu na besteira de achar que já estava bem demais. Não, Deus, eu orei aqui para Deus, eu andei com Deus, eu fiz isso, aquilo, mas baixou a guarda. Baixou a guarda e entrou a soberba. E a gente sabe que da soberba procede a ruína.
E foi exatamente o que aconteceu com ele. Mostrou para os babilônios, olha meu poder aqui, ó. Olha tudo que eu tenho aqui, ó. E foi levado em cativo. Mas o que eu quero dizer para nós, já encerrando a palavra, que toda mudança precisa começar de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. É você e Deus, meu irmão. Não é você e o pastor, não é você e sua esposa, seu pai, não. É você e Deus. É uma mudança de dentro para fora. Porque ela é profunda, ela não é uma mudança superficial. Ela não é um choro qualquer, é um choro amargo. É uma mudança que começa com um choro amargo dentro de nós, onde a gente chora sinceramente, como algo sincero diante de Deus, reconhecendo que sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos avançar. Nós necessitamos, irmãos, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Isso é graça, meu irmão. Isso é graça. Quando você vê um pecador sendo redimido, é graça de Deus. É favor imerecido. Ainda que você esteja enfrentando gigantes, talvez coisas impossíveis de vencer na sua mente, que você acha, não, tem saída, meu irmão. Tem saída. A oração sincera e humilde move a mão de Deus em nosso favor. Oração é a arma principal do cristão, é a oração. Sabe por quê? Ela vai onde muitas vezes a gente não pode ir. Você tem um parente seu que está acamado a 5 mil quilômetros de distância, você não pode ir não, mas a oração em favor dele chega ao trono de Deus. Então a oração, ela é a mola mestre que move o coração de Deus. É isso que vai fazer com que você coloque a sua casa em ordem diante de Deus. Porque Deus não rejeita um coração humilde e quebrantado. A oração sincera e humilde move a mão de Deus em nosso favor. Amém? E eu vou falar uma última coisa aqui, meus irmãos. Colocar a nossa casa em ordem é saber que a nossa família, presta atenção, está protegida pela mão do Senhor. Colocar a nossa casa em ordem é saber que a nossa família está protegida pela mão do Senhor. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso, meu irmão, saber que a tua casa está protegida e guardada pelas mãos do Senhor. O inimigo não pode. Ele tem que bater em retirada. E eu queria convidar você, fique de pé no seu lugar aí agora. Vamos encerrar. Que nessa manhã nós possamos, irmãos, entendermos que precisamos ser sinceros de coração, confiantes no poder de Deus e zeloso com a adoração e a conduta das nossas vidas nessa terra. Que nesta manhã Deus possa te encorajar, meu irmão. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, as lutas que você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa, meu irmão. Não existe luta que Deus não possa vencer, se Ele estiver conosco. Não existe luta que Deus não possa nos dar a vitória. É impossível, meu irmão. Eu quero te encorajar nessa manhã a você colocar a sua casa diante de Deus, para que Deus te ajude a colocar a sua casa em ordem. Mas não é na sua força, não. Na sua força você já viu que não vai. No braço a gente já viu que a gente não consegue. É na força do Senhor. É colocando diante do Senhor. E eu queria te convidar agora para que você feche seus olhos. Enquanto o Ministério de Louvor começa a se arrumar aqui, que a gente possa orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela Tua palavra. Pai, a Tua palavra é vida, Senhor, para nós, Pai. A Tua palavra, ela não volta vazia, Pai. Pai, que essa palavra possa entrar nos nossos corações, Pai. Que essa palavra possa nos direcionar, ó Pai, para que nós possamos colocar a nossa casa em ordem diante do Senhor, Pai. A nossa vida diante do Senhor, ó Pai, sem acusação. Ó Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Porque o Senhor é poderoso, Pai,
para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Muito mais, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Se tiver alguém aqui no nosso meio que quer vir aqui na frente, quer confessar Jesus, quer entregar sua casa para Ele, meu irmão, não tenha medo, não tenha vergonha. Joga fora o preconceito, os conceitos. A hora é agora, não espere para depois, para querer colocar a sua casa em ordem. Se você quiser, vem aqui na frente, nós queremos orar, porque a oração tem poder, a oração move o coração de Deus. Que nesse momento nós possamos orar. Continue aí no Espírito, colocando sua casa em ordem. Deus vai trazer revelação para você. Deus vai queimar no seu coração algo que precisa ser tirado da sua vida, algo que precisa ser tirado para que a sua casa volte a ser organizada, para que você volte a ter uma paz que excede todo entendimento.